Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rei das Codornas e tenho uma notícia incrível para você neste vídeo, pois muitos seguidores estavam me pedindo, então já deixe seu like e ative o sininho, inscreva-se no canal e veja o vídeo até o final para saber que notícia incrível. Bora para o vídeo que o conteúdo de hoje vai ser o melhor do YouTube. No vídeo de hoje vamos falar sobre como criar codornas japonesas. As codornas japonesas são aves resistentes que prosperam em pequenas gaiolas e são baratas de manter. Eles são afetados por doenças comuns de aves de capoeira, mas são bastante resistentes a doenças. As codornas japonesas amadurecem em cerca de 6 semanas e geralmente estão em plena produção de ovos aos 50 dias de idade. Com os devidos cuidados, as galinhas devem colocar 200 ovos no primeiro ano de postura. A expectativa de vida é de apenas 2 a 2 anos e meio. Se as aves não tiverem sido submetidas à seleção genética para peso corporal, a codorna macho adulta pesará cerca de 100 a 140 gramas, enquanto as fêmeas são um pouco mais pesadas, pesando de 120 a 160 gramas. As fêmeas são caracterizadas por penas castanho claras com manchas pretas na garganta e na parte superior do peito. Os machos têm a garganta marrom enferrujada e as penas do peito. Os machos também têm uma glândula cloacal, uma estrutura bulbosa na borda superior da abertura que secreta um material branco e espumoso. Esta glândula única pode ser usada para avaliar a aptidão reprodutiva dos machos. Ovos de codorna possuem características bem diferenciadas. Os ovos de codorna japonesas são de uma cor marrom manchada e geralmente são cobertos com um material azul claro e calcário. Cada galinha parece botar ovos com um padrão de casca ou cor característica. Algumas cepas põem apenas ovos brancos. O ovo médio pesa cerca de 10 gramas, cerca de 8% do peso corporal da codorna. Os filhotes pesam de 6 a 7 gramas quando eclodem e são acastanhados com listras amarelas. As conchas são frágeis, então manuseie com cuidado. Reprodução. Pesquisas indicam que agrupar um único macho com 2 ou 3 fêmeas geralmente resulta em alta fertilidade. Quando as codornas são mantidas em currais de colônia, um macho para 3 fêmeas é suficiente e reduz as brigas entre os machos. Acasalamentos de pares em gaiolas individuais também dão boa fertilidade. A fertilidade diminui acentuadamente em aves mais velhas. Evite acasalar indivíduos intimamente relacionados, porque a endogamia aumenta a incidência de anormalidades e pode reduzir muito o desempenho reprodutivo. Por esta razão, é desejável registrar o número de galinhas nos ovos, incubar em grupos e marcar permanentemente os pintinhos no momento da eclosão. Os registros de pedigree podem ser mantidos usando faixas de asa ou faixas de perna disponíveis comercialmente para identificar codornas de todas as idades. As codornas podem ser identificadas temporariamente por um pouco de tinta a óleo nas penas traseiras, não na pele, ou esmalte nas unhas dos pés. Não esqueça que no final do vídeo eu tenho uma notícia muito importante, então, não pule o vídeo senão você não vai entender. Cuidados com os ovos pré-incubação. A propagação bem-sucedida de codornas começa no período de pré-incubação. Os ovos devem ser coletados várias vezes ao dia e armazenados a uma temperatura de 15 graus Celsius. Um refrigerador doméstico não é satisfatório porque está muito frio. Ovos rachados eclodem muito mal, se é que chocam. Os melhores resultados são obtidos quando os ovos são mantidos no máximo uma semana antes da incubação. Ovos de codorna devem ser manuseados com muito cuidado, pois são muito suscetíveis a danos na casca. As cascas coloridas dos ovos de codorna dificultam a ovoscopia. Uma incubadora suja ou área de incubação é uma importante fonte de contaminação e doenças. Lave e desinfete completamente a unidade de incubação após cada uso com um composto de amônio quaternário ou desinfetante comercial. Coloque apenas ovos limpos,
pois ovos sujos são uma fonte de doenças ou infecções. Ovos sujos podem ser limpos com lixa fina ou outros abrasivos. Os ovos a serem incubados não devem ser lavados. Os ovos devem ser fumigados após serem coletados, mas alternativamente eles podem ser fumigados dentro de 12 horas após serem colocados na incubadora. Não fumigue embriões com 2 a 5 dias de idade. Os procedimentos de fumigação são os seguintes. Use 25 gramas de permanganato de potássio e 35 ml de formalina, 40%, para cada metro cúbico de espaço da incubadora. Coloque o permanganato em uma travessa de barro ou esmalte, volume 10 vezes maior do que os ingredientes, e adicione a formalina por último. Evite inalar os vapores ou use um respirador adequado. Nas incubadoras de tiragem forçada, deixe o ventilador funcionando e os respiros fechados durante a fumigação. Abra as aberturas após 20 minutos. Em incubadoras com ar parado, abra a incubadora e ventile após 20 minutos. Durante a fumigação a umidade deve ser alta e a temperatura deve estar entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. Incubação e eclosão. O período de incubação das codornas é de 17 a 18 dias, dependendo da cepa e dos procedimentos de incubação. As eclosões bem-sucedidas dependem de uma boa compreensão dos controles da incubadora. Estude cuidadosamente as recomendações do fabricante e guarde-as para referência futura. Os 2 tipos de incubadoras geralmente disponíveis são as ventiladas por ventilador, tiragem forçada, e as máquinas com ar parado. Uma incubadora de tiragem forçada é preferível, mas uma máquina de ar parado funciona bem se for operada com cuidado. Alguns modelos são projetados especialmente para codornas. Ovos de codorna japonesas podem ser incubados em qualquer tipo de incubadora de ovos de galinha, embora as bandejas de ovos em algumas máquinas possam precisar de modificações. Os ovos devem ser colocados com a extremidade grande para cima na bandeja de configuração. Incubadoras ventiladas, tiragem forçada. As incubadoras de tiragem forçada devem manter uma temperatura de incubação de 37,5 graus 0,3 graus Celsius, 99,5 graus 0,5 graus Fahrenheit, e uma umidade relativa de 60%. Leitura de bulbo úmido de 30 graus 0,5 graus Celsius, 86 graus 1,0 graus Fahrenheit, até no 14º dia de incubação. Os ovos devem ser virados a cada 2 a 4 horas para evitar que os embriões grudem na casca. No 14º dia, vede e remova quaisquer ovos rachados, inférteis e embriões mortos. Transfira os ovos para bandejas de incubação e pare de virar. Um nascedouro separado deve ser operado a 37,2 graus Celsius, 99 graus Fahrenheit, e uma umidade relativa de 70% de bulbo úmido 32,2 graus Celsius, 90 graus Fahrenheit. Se a incubadora for uma incubadora e nascedouro combinados, ela deve ser operada a uma temperatura de 37,5 graus Celsius, 99,5 graus Fahrenheit, mas a umidade relativa deve ser aumentada para 70% de bulbo úmido 32,2 graus Celsius, 90 graus Fahrenheit, durante a eclosão. O nascedouro não deve ser aberto durante o processo de eclosão. Se todos os procedimentos de incubação recomendados forem seguidos, os pintinhos podem ser removidos no 17º ou 18º dia de incubação. Incubadoras de ar calmo. Se for usada uma incubadora com ar parado, a temperatura normal de incubação é de 38,3 graus Celsius, 101 graus Fahrenheit, na primeira semana, 38,8 graus Celsius, 102 graus Fahrenheit, na segunda semana e não excedendo 39,5 graus Celsius, 103 graus Fahrenheit, até a eclosão é concluída. A temperatura deve ser medida na parte superior dos ovos. A umidade deve ser inferior a 70% de bulbo úmido 29,4 graus a 30,5 graus Celsius,
85 graus a 87 graus Fahrenheit, até o 14º dia de incubação. Ele deve então ser aumentado para 70% de bulbo úmido a 32,2 graus Celsius, 90 graus Fahrenheit, até que a eclosão seja concluída em 17 ou 18 dias. Manter a umidade adequada em pequenas incubadoras com ar parado pode ser um problema. Não abra a incubadora com mais frequência do que o necessário para virar os ovos e não a deixe aberta por longos períodos de tempo. Os ovos devem ser virados à mão pelo menos 3, e de preferência 5 vezes ao dia. Uma marca de lápis na lateral de cada ovo pode ajudar a garantir o giro adequado. Pode ser desejável mover os ovos para locais diferentes na incubadora, caso a temperatura não seja uniforme por toda a parte. Pintos recém-nascidos geralmente tendem a se espalhar nas bandejas de incubação. Para evitar isso, coloque os ovos em uma pequena área ou prenda a gaze no fundo da bandeja de incubação antes que os filhotes comecem a eclodir. Incubação natural. Também é possível colocar ovos de codorna japonesa sob uma galinha choca. Bantas são ideais. Um grupo de ovos deve ser guardado e colocado embaixo dela para que eles eclodam juntos. Quaisquer ovos de galinha devem ser removidos do ninho. As codornas japonesas raramente ficam chocadas. Incubação e cuidados de aves jovens. Os pintinhos de codorna recém-nascidos são pequenos e as temperaturas adequadas de criação para codornas jovens são muito importantes. Eles precisam de calor suplementar por cerca de 3 a 4 semanas após a eclosão. Uma chocadeira comercial ou qualquer outra fonte de calor que forneça calor suficiente pode ser usada com sucesso e deve ser colocada de 30 a 46 centímetros acima do piso do curral. A foto à direita mostra uma chocadeira a gás fornecendo calor suplementar para pintinhos de codorna alojados em cama profunda. Meça a temperatura no nível dos pintinhos. Mantenham a cerca de 35 graus Celsius durante a primeira semana de incubação. Essa temperatura pode ser reduzida em cerca de 3,5 graus Celsius por semana até que os pintinhos estejam totalmente emplumados em cerca de 3 a 4 semanas. O melhor guia para ajustar a temperatura é o comportamento do pintinho. Pintos que se aglomeram perto da fonte de calor e parecem frios indicam que a temperatura está muito baixa. Quando os pintinhos tendem a se estabelecer fora da área mais quente, a temperatura está quase certa. A falha em fornecer calor adequado durante os primeiros dias do período de cria invariavelmente resulta em aumento da mortalidade. Os filhotes devem ser protegidos de correntes de ar frio, especialmente à noite. Cuidados devem ser tomados com pequenas codornas para evitar afogamento em bebedouros. Um pote de conservas com base de vidro ou plástico, ou mini bebedouros automáticos para pintinhos, funcionam bem desde que o bebedouro esteja cheio de pedrinhas ou bolinhas de gude para impedir que as codornas caiam na água. Quando os filhotes atingirem uma semana, as pedrinhas podem ser retiradas com segurança. É importante fornecer água limpa o tempo todo. Recipientes de água ou bebedouros devem ser limpos diariamente. O lixo é usado para diluir os excrementos e absorver a umidade. Aparas de madeira, serragem e areia são bons materiais de cama. A cama deve ter 5 a 10 centímetros de profundidade no chão e coberta com papel na primeira semana para os pintinhos. Use tipos de papel macios e ásperos, pois os pintinhos tendem a se espalhar em papel duro e liso. Jornais antigos são satisfatórios, mas não ideais. O papel toalha é melhor. A comida deve ser polvilhada no papel para encorajar os pintinhos a comer. Se os pintinhos forem criados em gaiolas de arame ou em piso de arame, a superfície do piso deve ser coberta com papel grosso durante a primeira semana para evitar lesões nas penas. A colheita de penas ou outras formas de canibalismo podem ocorrer quando as codornas japonesas são mantidas em arame.
A debicagem pode ser necessária a partir das 2 semanas de idade e geralmente é feita com um aparador de bico comercial do tipo lâmina quente. A ponta do bico superior pode ser removida temporariamente com um cortador de unhas. Após a debicagem das aves, pode ser necessário aumentar o nível de ração e água nos coxos. Outras medidas preventivas geralmente eficazes são reduzir o número de aves por baia para evitar aglomeração, reduzir a intensidade da luz e aumentar a fibra alimentar e areia. As codornas japonesas são territoriais e defenderão sua casa contra intrusos. Se 2 grupos de codornas devem ser combinados, coloque-os juntos em uma gaiola ou cercado desconhecido. Habitação e equipamentos. As codornas são frequentemente alojadas em quartos semelhantes a garagens. No entanto, essas salas precisam ser bem isoladas, bem ventiladas e livres de correntes de ar, e devem fornecer proteção contra gatos, roedores e aves predadoras. Os alojamentos devem ser projetados para garantir conforto para as aves, para tornar alimentos e água prontamente acessíveis e permitir um saneamento fácil e eficaz. As instalações para adultos devem refletir o propósito do projeto. Por exemplo, se as aves forem criadas para a produção comercial de ovos ou carne, então pequenas gaiolas são adequadas. Hobbyists podem preferir aviários ou pequenos currais de lixo que não exigem a remoção regular de excrementos. Para a construção de gaiolas ou baías, recomenda-se malha de arame soldado quadrado de 7 mm para fornecer uma base segura, evitar lesões nas pernas e evitar que os pintinhos escapem pelas paredes laterais. As codornas adultas viverão e produzirão com sucesso se lhes for permitido 145 cm² de espaço por ave, 125 cm² por ave em pisos de arame. Muitas vezes, em currais comunitários, eles não constroem um ninho, mas escondem seus ovos na ninhada. Por esta razão, os produtores de ovos de codorna geralmente preferem alojar suas aves em gaiolas. Uma gaiola de 13 multiplicação 20 cm é grande o suficiente para 2 pássaros. A gaiola deve ter um telhado de metal sólido ou madeira compensada para minimizar ferimentos na cabeça se as aves se assustarem. As codornas adultas precisam de 1,25 a 2,5 cm de espaço no comedouro por ave. A alimentação deve estar presente, mas se o coxo estiver muito cheio, ocorrerá um desperdício excessivo. Água limpa e fresca deve ser fornecida em todos os momentos com um mínimo de 0,6 cm de espaço de coxo por codorna. Bebedouros e copos de mamilo são adequados para codornas adultas. Um mamilo ou copo deve ser fornecido para cada 5 aves. Requisitos de luz. As codornas japonesas requerem de 14 a 18 horas de luz por dia para manter a máxima produção de ovos e fertilidade. Isso significa que a iluminação suplementar deve ser fornecida nos meses de outono, inverno e primavera para manter a produção. Os machos que não são necessários para a reprodução, ou qualquer codorna cultivada para a produção de carne, podem receber apenas cerca de 8 horas de luz de baixa intensidade por dia. Isso não é suficiente para iniciar a maturidade sexual, portanto, as aves não gastam energia na luta e no acasalamento e tenderão a engordar mais rapidamente. Nutrição. Uma ração padrão para codornas em crescimento ou reprodutoras pode não estar disponível comercialmente. Se este for o caso, são recomendadas dietas de boa qualidade, frescas, comerciais para perus ou aves de caça, de preferência fornecidas como farelos para minimizar o desperdício de ração. Nas primeiras 6 semanas, as codornas devem ser alimentadas com uma dieta contendo aproximadamente 25% de proteína, cerca de 12,6 MJ, de energia metabolizável, por quilograma e 1,0% de cálcio. Uma ração inicial comercial de boa qualidade para aves de caça ou perus contém cerca de 25% a 28% de proteína. Se isso não estiver disponível,
Uma ração inicial de frango, 20% a 22% de proteína, pode ser usada, mas as aves crescerão mais lentamente. As necessidades dietéticas para aves próximas da maturidade são semelhantes, exceto que os níveis de cálcio e fósforo devem ser aumentados. Grãos de casca ou calcário moído podem ser adicionados às dietas após 5 semanas de idade, ou podem ser fornecidos separadamente como livre escolha. As dietas de postura devem conter cerca de 24% de proteína, 11,7 MJ de energia metabolizável por quilograma e 2,5% a 3,0% de cálcio. Este último pode precisar ser aumentado para 3,5% em clima quente, quando as aves comem menos comida, mas ainda precisam de cálcio para manter a produção de ovos. As codonas japonesas adultas comem entre 14 gramas e 18 gramas de comida por dia. É importante obter ração fresca, e esta deve ser armazenada em recipientes cobertos com tampas bem ajustadas em uma área limpa, seca e fresca, livre de animais e vermes. Alimentos armazenados por mais de 8 semanas estão sujeitos à deterioração e rancidez das vitaminas, especialmente nos meses de verão. Antes de os pintinhos serem colocados sob a chocadeira, o piso forrado com papel deve ser coberto com ração e os coxos cheios até transbordar. Após cerca de uma semana, quando o papel é removido e os pintinhos aprenderam a comer, o nível de ração no coxo pode ser reduzido para reduzir o desperdício. Criação. As codornas, como outras espécies de aves criadas para fins comerciais, devem receber os devidos cuidados e atenção. As condições ambientais devem ser ajustadas de acordo com as condições climáticas e as necessidades dos estoques de diferentes idades. Alimentos secos devem estar sempre disponíveis e a água potável deve ser fresca, limpa e de fácil acesso. Tome cuidado ao trabalhar com codornas, pois as aves se assustam facilmente e lutam vigorosamente quando capturadas. O manuseio excessivo ou brusco pode matá-los. Ruídos e distúrbios repentinos devem ser evitados. A proteção contra gatos, cães, ratos e aves predadoras é essencial. Se as galinhas poedeiras forem transferidas para novos alojamentos, é provável que ocorra uma pausa na produção de 2 a 3 semanas. Evite introduzir novas aves no território de um grupo estabelecido. Prevenção e controle de doenças. As práticas de manejo sanitário são a melhor garantia contra doenças. Equipamentos como gaiolas, comedouros, bebedouros e ferramentas devem ser limpos e higienizados com frequência. Um desinfetante comercial é recomendado. As codornas japonesas sofrem de algumas das mesmas doenças que afetam as galinhas domésticas. No entanto, se a habitação, nutrição, criação e higiene forem de alto padrão, a mortalidade não deve ser um problema. Aves que parecem doentes devem ser isoladas de aves saudáveis. As aves mortas devem ser removidas imediatamente. Um diagnóstico veterinário é desejável antes de iniciar o tratamento. Que tal começar agora mesmo sua criação de codornas? E nos contar o retorno financeiro. O aviso importante que eu tenho para dar é que muitos seguidores e fãs do meu canal estavam me pedindo uma forma de ensino fácil, pois muitos ainda não entendem bem como criar codornas e se sentem inseguros. E eu estou aqui para te ensinar tudo o que eu aprendi com anos de trabalhos com codornas. Juntei todo o meu conhecimento de onde eu errei para você não errar e ter sucesso o mais rápido possível. Então, eu criei meu manual VIP de como criar codornas, aonde eu te ensino praticamente tudo sobre codornas, seja ração, viveiro, codornas, gaiolas, tipos de codornas e muito mais. Tenho mais de 5.000 alunos em todo o Brasil que já têm sua própria criação de codornas. Eu vou te ensinar tudo no meu manual VIP. Foram anos de trabalhos para eu poder te ajudar e se você tinha medo ou insegurança hoje eu vou acabar com o seu medo, ensinando tudo o que eu aprendi com minha empresa, pois,
Eu vivo hoje da criação de codonas. Eu deixei o link da página oficial na descrição deste vídeo. Então, se você quer começar do jeito certo e não precisar errar ou passar por erros, sugiro que clique no link na descrição, pois eu quero realmente que você tenha sucesso na sua vida e tenha sua estrutura. Porque eu estou aqui para isso, para ver você tendo sucesso e chegando aqui e falando com seu depoimento que você conseguiu vencer na vida. Tudo isso é gratificante para mim. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Grande abraço!